Olá, bom dia. Aqui estamos para uma live neste sábado, dia 17 de maio de 2025. Uma live super especial sobre um assunto que eu tenho certeza que vai interessar todo mundo que acompanhar aqui, seja ao vivo, seja gravação, porque nós vamos falar do fundo, não é? O fundo silencioso, oculto das doenças e dos adoecimentos. E eu falei nós porque eu não vou fazer essa live sozinho, mas vou fazer essa live com a Daiane, que é terapeuta integrativa, homeopata e membro da Clínica Thiago Amorim, da nossa clínica. Ela é uma das profissionais que nós trouxemos para o time para expandir a nossa clínica. E ela já está aqui comigo. Vamos ver, Daiane. Já aceitei tua participação. Opa. Opa! Olá! Olá, Thiago, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e com Tudo você? bem. Que horas são no Canadá agora? É 1 hora a menos, aqui são 10 Ah, horas. 10 horas. É, Pouca aham, diferença. pouca diferença. Agora no verão a diferença é pouca. No inverno chega a ser 3 horas de diferença. Ah, Mas agora é bem. vocês já arrumaram os relógios então, Já, no já, verão? já arrumamos. A primavera começou dia 21 de março, e aí quando nós mudamos o relógio. Tá, Uhum. entendi. Bom, Daiane, como que a gente pronuncia teu sobrenome? Schneider, é um sobrenome Schneider. alemão. É alemão, Schneider. Schneider. Ok. É. Eu não quis falar sozinho para não errar, mas eu imaginava Sim. que era isso mesmo, É, Schneider. em Muito alemão mesmo a gente diz Schneider. O final não Schneider. pronuncia bem o E ali, Sim, mas no Brasil é Schneider e eu acho que tá tudo Schneider. bem. Tá. Fica bonito, Schneider, É né? bonito, Schneider. é bonito. A pronúncia em alemão correta é assim. Gostei. Bom, Daiane, primeiro, antes da gente entrar no tema de hoje, que foi um tema que até você sugeriu, achei muito pertinente, muito legal. A gente vai ter oportunidade de explicar para as pessoas o que é miasma e por que é importante entender miasma para entender por que eu adoeço de tais doenças e problemas, por que eu sempre estou enfrentando problemas urinários, por que eu estou sempre enfrentando alergias, por que eu estou sempre tendo que tomar remédio para isso ou para aquilo. Quer dizer, existe um fundo, né, silencioso que predispõe a esses adoecimentos. A gente vai falar disso hoje. Mas antes da gente comentar, entrar mesmo no tema, eu queria que você se apresentasse. Você que agora faz parte da Clínica Thiago Amorim, você também atenderá pacientes na clínica, tem teu próprio consultório, claro, né? A Daiane também, você pode falar diretamente com ela, quem está acompanhando aqui a live, e marcar uma consulta com ela. Mas ela faz parte do nosso time também da Clínica Thiago Amorim. Então, queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou aqui, e aí depois a gente entra no tema. Claro, Thiago, obrigada. Então, me chamo Daiane Schneider e eu venho da área de humanas. Eu tenho um mestrado em filosofia, mas me interessei nos últimos anos cada vez mais pela área da saúde, pela área da terapêutica, e tenho caminhado, então, me profissionalizando nessa área. E a homeopatia, para mim, é algo muito querido pela minha própria história de vida. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica a medicamentos alopáticos, a vacinas. Eu tive um problema seríssimo quando eu tinha apenas 3 meses de vida, era um bebê. Eu fiz uma vacina comum, a mais comum de todas, nem é uma dessas novas que a gente questiona tanto, mas uma vacina comum. E tive uma reação seríssima, tive várias sequelas dessa vacina. Uhum. E também, logo ali nos primeiros anos de vida, já comecei a perceber que era alérgica a vários medicamentos. Os mais simples também. Uma dipirona, qualquer remedinho para dor de cabeça. Então, a minha história com homeopatia foi primeiro por uma necessidade. O que eu iria fazer quando o meu corpo estava cometido por uma doença, quando o meu corpo estava em desequilíbrio? Eu não poderia recorrer aos remédios químicos, que é algo mais comum, né, Tiago? É o que Sim. nós comumente fizemos, a gente, muitas vezes até por não saber de outras possibilidades. Aham. Então, eu me aproximei da homeopatia principalmente por isso. E aí, quando você entra no mundo da homeopatia, você fica maravilhado, porque você percebe que a homeopatia é algo que vai proporcionar você algo que você não imaginava.
não é só ali a cura de um sintoma físico, é muito mais do que isso. É realmente um equilíbrio mesmo de você como um todo, os teus aspectos mentais, os teus. Eu sempre digo que a sensação que eu tive era como se algo fosse destravado na minha vida, como se eu tivesse um Uhum. obstáculo ali sempre me incomodando e de repente eu não tinha mais aquele obstáculo. Sim. Então, e o que a gente diz muito também, a pessoa, ela precisa estar no mesmo sentido, na mesma direção do estilo homeopático que ela vai receber. Isso também é bastante importante. Então, quando eu tive um contato com a homeopatia, eu já estava num certo caminho. Depois de mais adulta, quando eu já estava eu fazendo as minhas próprias escolhas, Sim. buscando os meus caminhos, eu já estava num certo caminho, e aí eu tive um estímulo que proporcionou que eu fosse ainda mais longe naquele mesmo caminho. Então, eu acho que isso é também bastante interessante, né? Uhum. As pessoas gostam de ter a homeopatia, às vezes, como uma muleta ali, algo que, algo mágico aqui que pode resolver os meus problemas, e também não é assim, né? Então, eu acho essa expressão muito interessante. Nós precisamos estar no mesmo sentido do estímulo homeopático que nós vamos receber, né? Então, não adianta eu aqui receber um bom estímulo, mas continuar desnutrida, me alimentando mal, com hábitos péssimos, não dormindo. Claro, a homeopatia ela vai fazer, mesmo assim ela vai fazer algo por você. Mas tem uma hora que você não, o corpo não aguenta, Sim. né? Os hábitos, a desnutrição, tudo isso é muito mais forte, né? Então, Só fazendo um parênteses, porque a gente sabe o ambiente também interessa, também importa nessa equação de saúde e doença. Quer dizer, o ambiente, quando a gente fala ambiente, a gente vai para citações antigas, né? O micróbio não é nada, o terreno é tudo. Então, assim, essas coisas já foram intuídas pelo próprio Hahnemann antes das descobertas de certos micro-organismos. Antes nós temos lá os microscópios e poder estudar detidamente bactérias, vírus, fungos. O Hahnemann já falava, né? Hahnemann, fundador da homeopatia, já falava lá do século XVIII para o XIX, justamente do ambiente e dessas condições de vida que afetam a saúde. Quer dizer, ele intuiu justamente a participação desses elementos de estilo de vida, como higiene, como alimentação, como sono. Hahnemann é muito claro quando ele fala que o ambiente adoece. sim, Então, depois a ciência vem, né, no final do século XIX, século XX, aí ela vem e vem explicando isso para nós, né, com linguagem cientificista, mas o Hahnemann já tinha intuído isso. Aliás, Hahnemann intuiu muitas coisas antes de serem descobertas. Né? Ele é verdadeiramente um gênio da medicina, né? Um homem assim como poucos na história. Mas eu só queria destacar isso. Você falou de um ponto importantíssimo. Quer dizer, eu pedi para você se apresentar, você já começou a dar aula, né? já, Então vamos lá. sim, Olá, Diogo. Obrigado pelo comentário. Bem-vindo. Então, assim, só para destacar, o ambiente importa. Então, fechando esse parênteses, voltamos lá, né? A homeopatia, sim, ela não é poção mágica, como as pessoas às vezes pensam, né? Ela não é uhum, também placebo, ainda que o não, próprio conceito de placebo precise ser melhor compreendido. Eu não acho placebo em si uma coisa negativa, né? Tem aquele livro muito legal do Joe Dispenza, Você é o Placebo, em que ele fala de curas impressionantes que as pessoas tiveram por levarem-se a acreditar em certos tipos de coisas e aquilo desencadeou cura. Né? Quer dizer, sem tomar nada, sem ministrar nada, etc. Até cura de câncer, coisas assim muito impressionantes. uhum, Então, assim, ela não é mágica, ela não é placebo, existe uma razão profunda por trás daquilo e um porquê aquilo funcionar. Mas só para deixar claro, nós estamos aí há quase 200 anos ainda tentando entender como ela funciona. Nós não temos a explicação total disso, nós não, não temos certeza absoluta de certos aspectos dela, nós sabemos que funciona. Nós sabemos que funciona, temos algumas explicações para certas coisas, e a física quântica tem nos ajudado a explicar ainda melhor os princípios ativos da homeopatia, mas só para deixar claro, ela não é milagreira, ela não é placebo, ela não é pozinho mágico, ela não é fitoterapia, ela é outra coisa. Mas voltando lá para você, então, Daiane, você descobriu a homeopatia como criança, paciente, teve reação de vacina, algo que eu falei ontem nos meus stories, né? Ontem eu falei de vacina, e eu falei que eu, né, atendo pessoas que têm sequelas de vacinas comuns, não das vacinas da Covid. As vacinas da uhum, Covid a gente já sabe.
mas de vacinas comuns mesmo, seguras, entre aspas, né? E aí você vem dar esse testemunho. Mas me conta depois, como adulta você reencontrou a homeopatia, que você estava falando isso. Você reencontrou a homeopatia como paciente ou já daí como profissional quando você foi fazer o curso? Como paciente, Tiago, um pouco antes, mas eu tinha uma visão muito pequena da homeopatia. Eu entendia que a homeopatia ela só ajudaria ali com os meus sintomas mais físicos mesmo. E Uhum, com o curso, eu pude perceber que a homeopatia é muito mais do que isso. uhum, E aí sim, eu fui, com tudo que eu estava aprendendo, eu fui atrás dela por esses motivos, e aí sim eu percebi, quando eu tomei ali ó, os medicamentos certo, uma grande mudança na minha vida. Que foi mais numa questão, e a gente sabe que está tudo relacionados, sim. sintomas físicos, mentais, mas eu já estava num caminho de assim, não ficar muito doente, já tenho assim uma. Eu tive muito problema anos atrás com ovário policístico. Começo da minha Uhum. vida adulta, né? Tá. Então, talvez uns 10 anos atrás. Então, e eu sempre fui meio natureba, a expressão que a gente diz, né? Eu tenho uma tendência a gostar das terapias Sim. naturais. Então, já naquela época, eu quis tratar o meu ovário policístico de forma natural, sem anticoncepcional, sem glifagem, sem nada disso. E foi um desafio, Thiago. Hoje eu acho que a medicina integrativa ela está mais difundida. Sim. 10 anos atrás, Ah, isso era. Olha, eu tive que procurar muito para encontrar um médico que aceitasse tratar o meu caso sem anticoncepcional, sem glifagem, foi bem desafiador. uhum, Então eu já e consegui sim regular esse meu problema com alimentação, com atividade física, com estilo de vida. Então eu já estava nesse caminho. uhum. Mas Você morava no tinha Brasil na época? eu morava no Brasil na época. É, Morava no Brasil. 10 anos atrás, só para o pessoal saber, o que estava sendo difundido pelo país era a nutrição funcional, Isso. que é essa, né, de compreender as consequências dos alimentos e como cada organismo responde a alimentos que às vezes são tidos como saudáveis, mas para aquela pessoa não são, Exato. não é saudável, né? Então, assim, primeiro começou com a nutrição funcional, e aí depois veio a onda da integrativa, que ficou mais forte, acho que depois da pandemia, pelo menos aqui no Isso. Brasil. Mas realmente, na tua época, sei lá, médicos, profissionais integrativos, era muito difícil encontrar, né? Muito, muito. Eu lembro que eu me consultei por Skype ainda na época com um endócrino de Londrina, que Uhum, ele então propagava que ele tratava o ovário policístico sem anticoncepcionais. E aí no final também me indicou vários suplementos. Ali eu também fiquei muito mais consciente da suplementação, uhum. que é um hábito constante na minha vida já há todos esses anos. E no final da consulta, Tiago, eu tava tão feliz no final da consulta, ele me receitou também glifagem. Aí eu falei, ah, não, não Tava indo acredito. bem até ali. Tava indo bem até agora. Mas o que eu falei pra ele, eu falei o seguinte: olha, eu quero tentar sem o glifagem. Eu vou caprichar na alimentação. Eu vou caprichar em tudo aqui na atividade física, porque eu quero tentar sem o glifagem. E foi o que eu fiz. Eu também estive em contato com uma nutricionista, que ela é específica dessas questões, né, de endócrinas, de ovário policístico. Deu tudo certo. Deu tudo certo, realmente consegui ter o meu ciclo regular e resolver essa questão. Mas Problema de muitas mulheres hoje, né, Daiane? problemas de muitas mulheres Quantas hoje, mulheres muitas. sofrem de ciclo menstrual desregulado, inflamação crônica, endometriose, ovário policístico? Conheço, né, já atendi paciente que menstrua 12 a 15 dias do mês. Sim. 12 a 15 dias. Ferro lá embaixo, Não, obviamente, não ferro. vai ter como ter ferro no organismo, né? Então, assim, queda de cabelo, cansaço, né? E aí, como eu sempre falo também, só fechando mais esse parênteses, se a mulher não está bem no seu centro reprodutivo, é ela toda que está comprometida. Quer dizer, útero, ovários, trompas, tudo isso faz parte do centro energético da mulher. Inclusive aquela cirurgia para retirada de útero, por exemplo, às vezes a mulher tem mioma, o médico já recomenda a tirada do útero. Na visão das terapias tradicionais, como a homeopatia e a medicina chinesa, isso deveria ser em último caso, né? A gente não deveria partir para essas coisas mais violentas assim, porque a mulher sem útero é uma mulher sem um centro energético importante no organismo dela. É importante que as pessoas entendam isso, que as coisas não estão ali, o útero não está ali apenas para permitir
ao embrião, vida ao embrião, né? Uhum. A fecundação e a vida do embrião. Então, assim, existem outros aspectos envolvidos que vão para além do puramente fisiológico. Tem mais coisa envolvida, a gente está aqui todo dia também resgatando isso. Mas voltando lá, você naturalmente conseguiu resgatar teu equilíbrio ginecológico. Exatamente. Então, quando eu comecei a fazer a sua formação, eu já estava assim num caminho de vários desequilíbrios terem sido resolvidos. Mas eu era professora universitária já há muitos anos e eu estava infeliz com algumas coisas na minha vida. Eu percebia que algumas coisas não estavam assim legais, eu não me sentia assim satisfeita no que eu estava fazendo. E algo assim que me chama muito a atenção, e a homeopatia me ajudou muito com isso, as pessoas me diziam: Nossa, mas você fala tão bem, por que que você fica tão escondida? Mas você tá. Nossa, sério, eu nunca vi. Assim, é como se eu comecei a perceber que eu estava escondida, que eu estava me escondendo. Uhum. Isso começou a me incomodar. Começou com um comentário ali, outro aqui, e também sentia que a vida universitária não preenchia todos os meus anseios. Mas essa é a questão do obstáculo que eu digo, Thiago. Quando eu fui para a homeopatia pensando nos meus sintomas mentais, nos meus sintomas comportamentais, porque eu tenho umas certas barreiras que eu nunca consigo transpor. Quando eu fui para a homeopatia com esses olhos, que foi também através da sua formação, eu senti realmente assim uma mudança muito grande. Era como se as coisas pesadas ficassem mais leves. Então, como se eu tivesse realmente conseguido pular aqueles obstáculos. Mas isso que eu digo que é muito importante, eu já estava num caminho, eu já estava nesse Uhum. caminho, eu já estava nessa direção. Uhum. Então, eu recebi um estímulo homeopático que me impulsionou ainda Sim. mais. Isso Importante você que. falar isso, porque daí a gente aproveita para fazer aqui um adendo. Os remédios homeopáticos trabalham em níveis da nossa realidade pessoal. É diferente, ó. Agora mesmo a gente teve uma pergunta aqui sobre gastrite H. pylori. Se eu tenho H. pylori, que é uma bactéria que causa bastante desconforto, que causa um desequilíbrio gastrointestinal, e é uma das mais presentes hoje, o pessoal faz endoscopia, faz exames do tipo e encontra lá geralmente H. pylori, que causa bastante desconforto mesmo, gastrointestinal. Mas o problema é, se você vai até uma medicina convencional, ela vai entender que o inimigo é H. pylori e vai buscar o contrário, a força contrária da H. pylori, que é o antibiótico. Um Uhum. antibiótico específico para matar a H. pylori. A questão é, e o terreno que permitiu a H. pylori? E a pessoa que não está doente no estômago, mas está doente como pessoa. Quer dizer, não existe essa. Eu sempre falo isso, né? Você me viu já citar 1000 vezes isso. O estômago não adoece sozinho. Ele não acorda um dia pensando, quer saber, hoje eu vou ficar mal. Não existe isso. Nós somos uma integralidade, nós somos um sistema. Então, a diferença de eu tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, um corticoide para a homeopatia é que aqueles primeiros ali, eles vão trabalhar no nível fisiológico e pelos contrários, alopatos, a alopatia. Então, o diferente é que cura. E a homeopatia, que é o mesmo que causa o transtorno, a doença, o problema, é o que cura, homeopatos, ela vai trabalhar em todos os níveis da pessoa. Quer dizer, muito provavelmente um paciente com H. pylori, por exemplo, vai tomar um remédio que, se ela for ler a descrição do remédio da homeopatia, não vai estar escrito lá H. pylori. Não vai estar escrito lá distúrbio no estômago. Porque ela vai tomar muitas vezes um medicamento, que é um medicamento que restaura a força vital dela, força essa capaz de eliminar um mal que está presente ali no estômago, no intestino, onde quer que esteja. Porque o remédio homeopático ele vai trabalhar físico, emocional e psíquico. Você estava dizendo aí, daí eu reencontrei a homeopatia, eu já estava indo por um caminho bom, por um caminho de busca de saúde, e a homeopatia parece que me impulsionou, parece que ela acelerou essa minha. Por quê? Porque você tomou homeopáticos que te impulsionaram no nível psíquico, no nível mental, e nos níveis mais profundos daquilo que você é. Então, a visão da homeopatia é uma visão tão superior e tão mais abrangente que a visão da alopatia, que as pessoas precisam ser educadas em relação a isso. Então, dá para tratar H. pylori com suplementação, sem dúvida, respondendo aqui a pergunta da pessoa.
você precisa, muitas vezes, ó, presta atenção, gente. Às vezes a gastrite lá, o que você está sentindo de dor, não é porque você tem muito ácido no estômago, não. É o contrário, você tem pouco ácido. Você tem tão pouco ácido que a bactéria H. pylori que entrou, seja por alimentos, seja por contatos com coisas contaminadas, ela conseguiu se reproduzir porque você não teve ácido suficiente para matá-la já no estômago. E por isso ela chegou no intestino. Então, veja, as pessoas, às vezes, nem na medicina convencional, eles estão sabendo realmente como lidar com isso. E tá com antibiótico. E aí eu já vi paciente, já recebi paciente, que passou por 2, 3 ciclos de antibióticos e estava lá ainda com o problema gastrointestinal e estava lá com o desequilíbrio estomacal. Então, olha, dá para tratar o teu problema, deixa eu só ver o nome dela aqui, Nildinha, dá para tratar teu problema com suplementação, existem suplementos para equilibrar esse pH estomacal e a homeopatia para restaurar a tua força vital, tua capacidade natural de cura e de reequilíbrio do teu próprio ser. Essa conversa parece uma conversa estranha, parece uma conversa difícil, parece uma conversa de bruxaria. Não tem nada disso, gente. A homeopatia é uma terapêutica testada e aprovada há quase 200 anos e todo mundo que pratica homeopatia tem casos e casos de cura para contar. Sem achismo, sem bruxaria, sem magia. Existe um porquê, mas a gente entende melhor a homeopatia quando a gente entende o que nós somos. Você não é um amontoado de células. Quando você fica doente, portanto, você não tem que intervir no amontoado de células. Simplesmente. Eu também tenho que intervir no nível celular, mas eu tenho que intervir no nível energético, eu tenho que intervir no nível emocional. Então, as pessoas precisam recuperar, não é para entender a homeopatia, é para entender melhor o que é a vida humana. O que é ser humano? Você não é, vou dizer, você não é um amontoado de células. Então não adianta você querer tratar problemas com quem só enxerga célula. Eu tenho dito, a medicina convencional vai acabar? De jeito nenhum. Ela tem que acabar? De jeito nenhum. Só que a medicina convencional, ela vai acabar sendo restrita à medicina de urgência. Ah, estourou teu apêndice, você corre no hospital, vai ter um cirurgião lá e vai fazer a cirurgia e vai te salvar. Ah, eu tô com câncer já todo instalado no corpo ali, preciso fazer uma cirurgia oncológica. Vai lá, faz a cirurgia oncológica, né? Quer dizer, a medicina ela vai acabar se tornando a convencional esse SOS. Esse SOS para urgências. E até nesse ponto ali, o que vai predominar vai ser a inteligência artificial e a robótica. Porque nós vamos cada vez mais fazer cirurgias com robôs, que não erram, que são precisos. Quer dizer, a arte de curar não vai estar lá. A arte de curar vai estar em quem praticar um outro tipo de medicina ou de terapêutica medicinal, como essas, que associam como a homeopatia, a Ayurveda, a medicina chinesa, esses tratamentos. Então, isso é importante a gente entender que o presente e o futuro serão assim, e que eu me tratar com homeopatia, por exemplo, como a Daiane se trata e ensina os outros a se tratarem, é terapeuta homeopata, não é uma questão de eu gosto mais da homeopatia. Agora eu entendo a homeopatia. É uma questão de eu entendo o que eu sou. E eu não sou um amontoado de células. E eu não fico doente porque tecidos meus inflamam, ponto. Eu fico doente por outras 1000 razões. E se eu não souber tratar isso, e essa é a ponte com a ideia dos miasmas, eu não vou me curar, eu não vou me sentir bem. Você pode matar H. pylori dentro do teu estômago. Daqui a um tempo você está doente de novo, não é? Só para deixar isso claro, devolvo a palavra para você, falei bastante. Tá, não, tá certo, Tiago. Temos que responder aí as perguntas. Então, Tiago, voltando para o Hum. tema da live, ah, o miasma, já nasceu com homeopatia, eu digo, porque Hahnemann, fundador da homeopatia, ele escreveu o livro Doenças Crônicas, que Uhum. era o livro que ele fez as observações ali, teorizou os miasmas, 20 anos depois da primeira edição do Organão. Então foi no começo ali da história da homeopatia. E o que ele percebeu? Ele teve um certo momento de crise, porque ele percebia que, mesmo tratando os pacientes que o procuravam com o medicamento de fundo, que é aquele que mais ressona com a constituição da pessoa, mesmo tratando com esse medicamento,
tempos depois, esses pacientes voltavam a Adoeciam de novo. adoecer, Uhum. adoeciam de novo. E ele estava muito insatisfeito porque ele buscava, assim, uma cura duradoura. E aí ele começou a perceber que as pessoas o procuravam quando elas estavam com sintomas muito agudos, Uhum. que é o que acontece com todo mundo. Nós geralmente procuramos ajuda quando nós estamos precisando muito, nós estamos com muita dor, e o problema estourou. Uhum. E as pessoas acabam relatando mais aqueles sintomas Sim. agudos. E ele percebeu que por trás daqueles sintomas agudos existe uma doença mais profundamente instalada. E era essa doença a causa de todos esses sintomas agudos. E enquanto nós não tratássemos a causa dessa doença profunda, esses sintomas agudos sempre voltariam a aparecer de novo e de novo e de novo. Uhum. E aí, quando ele começou a tratar essa causa profunda, ele sim começou a ter essas curas duradouras que ele tanto buscava. Isso. Quer dizer, você está definindo aí miasma. Uma coisa que a gente precisa entender é, existem doenças agudas e doenças crônicas, Crônicas. né? E o livro no qual o Hahnemann reconhece que ele estava só tratando doenças agudas, sem conseguir tratar com mais eficácia e com maior, com resultado mais duradouro as pessoas, é justamente o livro chamado Doenças Crônicas, né? Que vem muito depois do Organon, que é o livro base da homeopatia. Então, o que que é agudo? Ah, eu estou com influenza, por exemplo. A gente está aí vivendo um surto de influenza no Brasil. Ah, estou com influenza. E eu estou nariz coçando, olho lacrimejando, estou com dor no corpo, estou com coceira, né? Algumas pessoas manifestaram coceira nessa influenza. Uma coisa é eu tratar esses sintomas aparentes e que neste momento estão agudos, estão me incomodando. E é nessa hora, como a Daiane falou, que as pessoas procuram ajuda. Quer dizer, elas marcam consulta quando os sintomas estão agudos, quando eles estão emergenciais. Né? E ela vai, procura, e aí geralmente, se ela vai num médico convencional, por exemplo, ou que tem um pensamento convencional, ela vai tratar essa superfície. Olha, eu estou alérgica. Aí o médico fala, então tome esse corticoide. E aí ela vai diminuir a produção de histamina, o sintoma vai sumir, ela vai se sentir curada. Mas daí, 3 meses depois, 4 meses depois, ela tem outra crise. Ou em vez de ter essa manifestação alérgica, ela tem uma crise urinária. Ela tem uma infecção de bexiga, ou até um problema renal. E ela não percebe que uma coisa tem a ver com a outra. E o que o Hahnemann percebeu, então, é que tratar pessoas de verdade, curá-las e permitir liberdade mesmo para cada um, é você tratar este fundo do adoecimento agudo. O adoecimento agudo é a manifestação de um problema. E ele serve como leitura de sintoma. Eu vou entender melhor a Daiane conforme as doenças que ela manifesta. Ah, ela está sempre alérgica. Ah, ela tem cistite de repetição. Ah, ela tem isso, ela tem aquilo. Ela tem dermatite, dermatite seborreica. Então, eu vou pegar isso tudo como sintoma, o que se manifesta agudamente, para que eu entenda qual é o padrão de adoecimento da Daiane. O padrão de adoecimento dela é o que nós podemos chamar de miasma. E Hahnemann, né, Hahnemann descobriu e nomeou 3 miasmas, ou seja, 3 padrões de adoecimento. Como se fossem predisposições. Se eu sofro do miasma psora, eu tenho um tipo de predisposição. Se eu sofro do miasma psicose, eu tenho outro tipo de predisposição. E se eu sofro do mais severo, que é o sífilis, que é a destrutiva, eu tenho outros tipos de doenças. Depois, ao longo da história da homeopatia, nós fomos acrescentando miasmas, como você sabe. A gente acrescentou o miasma da tuberculose, o miasma do câncer, mas classicamente são esses 3 miasmas. Só que mais do que a pessoa que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, ela entender o que é cada miasma, essa parte técnica, ela compreender que ela adoece de certas coisas e não adoece de outras porque ela sofre de um determinado miasma. Ou seja, um esquema de adoecimento, uma lógica de adoecimento. E quem pratica homeopatia por alguns anos vai perceber que aquele paciente sempre vai manifestar e sempre vai relatar um certo grupo de doenças. E ele nunca vai falar daquele outro grupo. É impressionante. Um paciente que é dominado pela psicose, pelo miasma da psicose, ele não fala, não relata, perdão, manifestações de psora ou manifestações de sífilis. E as doenças das quais ele sofre ou irá sofrer são quase que previsíveis.
São previsíveis porque pertencem a uma lógica de adoecimento. Essa lógica é herdada ou adquirida, como o Hahnemann nos ensina, né? Ela tem influência familiar, de fato, mas eu também posso adquirir um miasma ao longo da minha vida. Se eu me tratei errado, se eu tomei medicamento demais, eu posso ir da psora para psicose ou da psora direto para sífilis. A depender de como eu tratei, cuidei da minha saúde, o meu estilo de vida, se eu me maltratei ou não, eu posso e piorando, né, a intensidade do miasma e até mudar de miasma. Então isso é legal para as pessoas entenderem. Olha, não se apeguem à parte técnica, mas se apeguem ao fato de que cada um aí adoece de um certo grupo de doenças. E esse grupo é explicado pelo fundo, por esse padrão das doenças crônicas que são os miasmas. Continue. Sim. E aí, Thiago, acho muito interessante nós comentarmos aqui também o quanto uma pessoa ganha quando ela começa a tomar homeopatia, quando ela vai para uma consulta homeopática. Porque Uhum. quando nós falamos em miasmas, nós também falamos em prevenção. Isso. Os miasmas também são aquilo que está latente. Então, se eu sei que eu sofro daqueles sintomas ali, eu tenho geralmente alergia, isso mostra que eu estou latente, eu estou mais predisposto a ter certos tipos de doença. Um bom homeopata vai estar sempre pensando no seu miasma. E tratando o seu miasma, você também consegue prevenir uma série de doenças que você poderia vir a ter, que Isso. fazem parte desses conjuntos de sintomas, desse conjunto de doenças. Então, Perfeito. eu acho isso incrível. Uhum. Porque a gente pode pensar que é uma contradição, mas não, porque nós só trabalhamos com sintomas. Uhum. Sim, um homeopata precisa de sintomas, Sim. embora não precisa ser físicos. Podem ser Uhum. sintomas mentais, né, comportamentais, mas nós trabalhamos com sintomas. Mas esses sintomas, que são ali a ponta do iceberg, mostram pra gente tudo que está oculto ali, e a gente pode sim, através disso, trabalhar preventivamente, que é o que o miasma faz. Uhum. E por isso que as pessoas ganham tanto. A qualidade de vida melhora tanto, a saúde melhora tanto com a E homeopatia. veja que depois, muito tempo depois de Hahnemann propor a teoria dos miasmas, e ele mesmo ter percebido o quanto os resultados clínicos dele melhoraram, porque ele começou a tratar o fundo das doenças, muito tempo depois a gente chegou aí na descoberta da epigenética. Ou seja, na modulação da expressão dos genes, né? Quer Uhum. dizer, eu tenho propensão a ter diabetes. Tenho propensão, no meu tem um histórico de câncer muito forte na família. Propensão a problema cardíaco. Propensão não quer dizer fado, destino. Eu posso modular a expressão do gene e jamais ter esse tipo de problema. Então veja que a própria ideia de epigenética, ela conversa com a ideia de miasma, não é a mesma coisa, mas elas dialogam. Então lá atrás, Hahnemann já percebeu que cada pessoa adoece de um jeito, num padrão de adoecimento. Então chega lá um paciente para mim com alergia, né, que é um caso nessa época bastante comum. Eu posso sim dar para ele o Allium cepa, como eu posso dar o histamino, que são nomes de medicamentos homeopáticos, que tem boa resposta nesse tipo de sintoma. E a pessoa vai começar a tomar e a alergia vai diminuir. Ela vai perceber. Ou eu dou natro muriático, que trata todo tipo de alergia, de constituição alérgica. Eu posso dar isso. E aí ela vai melhorar dos sintomas. E eu posso, logo em seguida, ou mesmo já de começo, como homeopata, se eu estiver cuidando desse paciente, dar um remédio para a psora, que é o miasma desse caso. Eu posso dar sulfur, eu posso dar psorino, eu posso dar o próprio natro. Eu vou usar um dos medicamentos que são sabidamente medicamentos de miasma, desse padrão de adoecimento, e aí eu vou tratar a verdadeira causa. É isso que as pessoas têm que entender. Na hora que ela chega no homeopata e fala, pelo amor de Deus, doutor, me dê alguma coisa aqui para minha alergia. Ela está pensando alopaticamente. E o homeopata, em alguns casos, porque Hahnemann nos ensinou a sempre levar alívio para o paciente, a não deixar o paciente sofrer. Então, o homeopata, em alguns casos, vai dar lá a homeopatia para aquele sintoma, né? Para diminuir o sofrimento momentâneo do paciente. Estou com diarreia. Vamos tratar o miasma. Não, não, calma. Vamos dar aqui uma homeopatia que eu sei que terá um efeito nessa diarreia e você vai diminuir as suas idas ao banheiro. Vai aumentar a consistência das fezes. Porém,
o verdadeiro tratamento homeopático, pensando não de forma alopática, mas de forma homeopática, é esse tratamento profundo. Aquilo que nós chamamos remédio de constituição ou remédio para miasma, né? Que não são sinônimos, mas são parecidos. Então, eu tenho um remédio para o padrão de adoecimento e eu tenho um remédio de constituição que é para a personalidade da pessoa. Né? Então, se ela sofre do miasma psora, tem lá um conjunto de remédios. Agora, a personalidade dela pode ser qualquer remédio da homeopatia. Então, tratar alguém para que ela não só supere o adoecimento momentâneo, mas para que ela não padeça mais daquilo. E aí entra na prevenção que você falou. E ela, inclusive, afaste a possibilidade de doenças sérias da vida dela. Isso é o que a homeopatia pode fazer. Isso é o que nós traduziríamos, então, cientificamente, por epigenética, modulação também do estilo de vida, alimentação, mas isso já estava sendo dito pelo Hahnemann séculos antes. Então, as pessoas precisam entender que se ela quer cuidar da saúde dela, e não simplesmente resolver um problema pontual, um problema que manifestou hoje e eu quero tirar a manifestação da minha frente. Eu não quero mais sentir, eu não quero mais ter enxaqueca, ok? Tenho homeopatia para enxaqueca, mas por que a gente não trata esse fundo, esse padrão que permite que não só a enxaqueca, como outros problemas e doenças se manifestem? E isso é verdadeira saúde. Quer dizer, quando eu falo, e eu falo sim, tranquilamente, ó, que eu estou há, sei lá, acho que vai fazer 5 anos, 5 anos que eu não tomo antibiótico. Eu não tomo antibiótico há 5 anos, eu não tomo anti-inflamatório há 5 anos. Corticoide não faz parte da minha vida, não faz parte da vida da minha família. Mas isso não é fruto de, sei lá, uma especialidade que o Thiago tem. Ah, o Thiago tem boa saúde naturalmente. Existe isso. Tem pessoas com boa constituição, pessoas com constituição mais frágil, etc e tal. Mas isso, na verdade, é o seguinte: é praticar a verdadeira terapêutica medicinal, tratar o meu fundo, minha constituição, tratar também meu miasma e minha personalidade. E aí, olha só, olha a mágica: a gente não adoece. Quando a gente adoece, é tudo muito superficial e muito fácil de manejar. Todo mundo teve influenza à minha volta, quase todos os meus pacientes acabaram se contaminando de influenza. E eu tive o quê? Ah, uma espécie de resfriadinho, uma coisa assim, que Sim. tratei também homeopaticamente, entende? Quer dizer, não faço febre, não adoeço, mas isso é fruto de um estilo de vida, por isso o método tem, um método que nós aplicamos, né? Terapia, homeopatia, estilo de vida e nutrição. Então, existe uma razão para nós aplicarmos esse método com os nossos pacientes e a homeopatia. Então, esse ponto foi muito importante você ter falado. Tratar miasma é É prevenção. prevenção. É prevenção, exatamente. E uma curiosidade, Thiago, sobre o miasma da cicose. Geralmente, quem está nesse miasma tem a tendência de ocultar as coisas. Sim. Não quer ali entregar todo o jogo, é uma tendência. Então, até nós percebemos isso em consulta. A pessoa está falando ali de vários sintomas, mas algo não está encaixando. Uhum. Ela tem que ter algo a mais aí para nos dizer, para que a gente consiga encaixar ali o quebra-cabeça. Então, muitas vezes as pessoas também chegam só relatando sintomas físicos. Sim. E, claro, nós vamos aliviar esses sintomas físicos, é claro. Mas precisamos também de mais informações para chegar no miasma e tratar essa causa profunda dessa doença. Então, isso é muito interessante também, essa questão comportamental das pessoas. Uhum. Né? Os psicóticos têm a tendência, sim, de esconder o jogo. É como se fosse ali uma certa fachada. E é uma coisa natural, Sim. é, um traço da personalidade Porque o que mesmo. mata Então, o psicótico é justamente o excesso. é o O excesso. excesso, seja do que ele manifesta, seja do que ele esconde. Ele é Sim, sempre excessivo. Né? sempre excessivo, exato. Então ele pode muitas vezes estar excessivamente escondendo muitas coisas. Isso. Uhum. E aí, enfim, a gente tem que fazer todo o trabalho para conseguir chegar aí no cerne do problema, É. né? Ele precisa. E claro, e muitas vezes, Thiago, eu percebo que você toma uma primeira homeopatia que não é aquela necessariamente para o cerne do teu problema, mas essa homeopatia já torna você muitas vezes mais livre para ter uma abertura maior. E Uhum. aí sim chegar a dar outros passos para você sentir vontade, para você não querer mais ocultar as coisas, por Sim, exemplo. Eu não sim. quero mais ocultar, eu quero deixar todas as claras. Uhum.
Ou, no caso, eu não aguento mais essa fachada. Uhum. Então, isso acontece, né? Isso é bem interessante. E aí, você dá um passo a mais e sim, ele, sinceramente, abre a tua vida para que você possa é, chegar ali no teu medicamento de constituição mesmo, e aí sim você vai ter uma diferença na qualidade de vida muito grande. Então, isso tudo é um processo. Eu percebo que com a homeopatia nós sempre podemos ir mais longe, Uhum. nós sempre podemos aprofundar um pouquinho mais. Isso. Então, você começa ali com um sintoma físico, de repente você começa a se sentir mais tranquila, mais relaxada, você não quer mais esconder aquilo que você estava escondendo, você não quer mais continuar fazendo aquilo que você não gosta de fazer. E aí você vai cada vez buscando mais e tendo cada vez mais esse retorno da homeopatia. E é por isso que nós associamos homeopatia à terapia. A Quer dizer, a terapia. terapia, quer dizer, o método tem parte da terapia para que a gente vá abrindo essas portinhas, essas gavetinhas, né, Sim. do outro, do paciente, e o paciente vá se permitindo ser conhecido até para ter uma melhor escolha do medicamento. Sim. Né? Já que os remédios homeopáticos são verdadeiras personalidades que devem combinar com a personalidade do paciente, devem ser análogas, então, para eu ter uma melhor apreciação daquela personalidade, a terapia é um grande instrumento. Então, né, nós acabamos, eu tenho escrito sobre isso, publicado sobre isso, nós acabamos aqui criando também uma forma de usar a homeopatia. Né? O método é uma forma de usar a homeopatia, que eu sei que não é a mais clássica e tecnicista. É uma forma, porque ela integra esse conhecimento terapêutico do outro. Então, as pessoas, inclusive, elas têm dúvidas. Quem pode praticar a homeopatia? Hoje, no Brasil, nós temos permissão para praticar a homeopatia sem sermos médicos. Então, o terapeuta homeopata, nós temos também os homeopatas graduados em áreas de saúde diferentes. Temos o nutricionista homeopata, temos o fisioterapeuta homeopata, temos dentista homeopata, e nós temos Veterinário. veterinário, e nós temos, convencionalmente, né, os mais conhecidos, antigos, são os médicos homeopatas. Cada um tem ali a sua forma de atuação, seus limites também de atuação, e a gente sabe disso. Inclusive, ensino isso lá no curso de formação para homeopatas. Então, quem está nos assistindo ficou até interessado, gostaria de se tornar homeopata, de entender melhor a homeopatia, de usar na própria casa, com a própria família, tem o nosso curso de formação em terapia integrativa e homeopatia. Você se torna homeopata. Então, na verdade, a gente está aqui hoje resgatando alguns conceitos importantes da homeopatia, como do miasma, e fazendo essa defesa não da homeopatia, mas do que significa de fato ter saúde. Eu queria só fazer mais um adendo, aproveitando o tema aí do momento, que é a influenza, né? Nós estamos vendo a influenza, né? O vírus, que é um vírus de gripe comum, todo ano ele aparece, mas a gente tem percebido, por exemplo, nesse ano, que as pessoas estão ficando doentes mais tempo com a influenza, que ela está causando sintomas mais fortes nas pessoas e elas estão adoecendo por mais tempo. Eu tive caso de paciente 2 semanas lutando contra a influenza, né? E com sintomas ativos, e não aqueles assim, resquício da gripe. Não, sintoma ativo. E daí as pessoas perguntam, então a gente tem que se preocupar com a influenza? Não, não é com a influenza que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o nosso terreno, é com a nossa capacidade de enfrentamento do vírus ou de qualquer outra coisa. Por que, que a influenza aparentemente está mais perigosa, levando pessoas a internamento? Paciente de 70 e poucos anos, que na verdade é irmão de uma paciente minha, faleceu de influenza. Por que, que isso está acontecendo? Não é porque a influenza está mais potente, nós estamos mais fracos. As pessoas estão menos saudáveis. Uma live como essa que a gente está fazendo é uma live, por isso que eu falo, não é uma live, vamos defender a homeopatia. É uma live de defesa da saúde. Se nós não mudarmos a nossa perspectiva e buscarmos verdadeira saúde, um vírus de gripe pode nos derrubar. Veja que o que está acontecendo é um vírus de gripe tem derrubado pessoas aparentemente de constituição forte, mas pessoas que não cuidam da própria saúde, ou pessoas que são muito estressadas, pessoas que estão muito cansadas, pessoas que estão muito angustiadas ou infelizes com a própria vida, e pessoas sedentárias, pessoas que comem mal, pessoas cheias de toxinas, aí um vírus de gripe derruba essa pessoa. Então,
é para pensar, gente, esse vírus está aí há muito tempo. Por que que agora ele está, aspas, mais perigoso? Não, ele não está mais perigoso. Nós estamos mais fracos. Nós estamos mais fracos. Então a gente precisa entender, porque a lógica do vírus não é nem ele ficar mais potente, é ele ficar mais fraco. Como a gente viu na Covid. Pela própria sobrevivência dele, ele não quer matar o hospedeiro, que somos nós. Então, assim, veja as primeiras cepas de Covid como foram fortes e as cepas seguintes como foram mais fracas. Mas isso é a lógica, a tendência da própria replicação viral. Se ela ficar matando todo mundo, ele morre. Ele morre junto. Então, assim, isso é normal. Quem quer que tenha estudado um pouquinho de infectologia, sobre vírus também, sabe isso daí. Então, tem algo muito errado com a gente. É isso que eu queria falar. Tem algo muito errado com a forma como as pessoas estão cuidando da saúde delas, ou não cuidando. Então, essa live tem que servir para isso. Ó, é um despertar, um acorda aí. Você precisa cuidar de verdade da saúde. Cuidar da saúde não é medicar. Cuidar da saúde não é só procurar diagnóstico para tomar remédio. Não é tomar glifagem. Isso não é cuidar da saúde, não. Cuidar da saúde é fazer esse caminho aqui que a Daiane testemunhou ter feito. É o que a gente ensina para os nossos pacientes e conduz. Como é que é possível, depois de 2 meses de protocolo com a gente, a pessoa não tomar mais Donarem, não tomar mais sertralina, não tomar mais glifagem, só com suplemento, homeopatia e as mudanças de estilo de vida? Quer dizer, não é mágica, mas é trabalhar em favor da verdadeira saúde. Daiane, queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal ou alguma coisa que você queria ter comentado e não deu para comentar, mas que você falasse aí, desse o seu Sim. tchau para o pessoal, mas passando aí a mensagem se alguma coisa ainda ficou de fora. Ah, sim. Então, fazer só alguns comentários antes da minha mensagem. Thiago, você falou do Covid, e quando falamos em miasma, nós falamos em predisposição. Uhum. Isso também explica porque algumas pessoas nunca pegaram Covid. Conviveram frequentemente com várias pessoas que tinham a família toda, você é um deles, é verdade, aceita a história, e nunca pegaram Covid, porque não tinha uma predisposição a isso. Sim. Então, as coisas acontecem assim, a gente vê casos e casos e mais casos. Tiago, eu gostaria de fechar então com a questão, você falou da terapia. Eu primeiro quis ser homeopata, Uhum. mas eu percebi que para ser uma boa homeopata, eu só seria uma boa homeopata se eu fosse uma boa terapeuta. Isso. E eu vejo, Tiago, hoje, principalmente com a homeopatia mais contemporânea, a gente teve grandes ganhos aí com Sankaran, Jean Schouten, e eles nos mostraram, nós sempre sabíamos que os sintomas mentais, eles são superiores na homeopatia do que os outros Vamos sintomas. falar disso. Mas eles mostraram que a melhor forma de conseguir curar uma doença é começar pelos sintomas mentais. Então, nós tínhamos até muito tempo, um certo tempo atrás, aquela homeopatia mais metódica, que era aquela pergunta e resposta, colhendo ali sintomas, repertorização. Sim. Foram criados aqueles Só. softwares lá, você ia colocando sintomas, e aquilo não estava realmente resolvendo o problema das pessoas. Então, eles foram autores muito importantes que mostraram e confirmaram essa visão do Hahnemann, que os sintomas mentais eles são mais importantes. Uhum. Então, hoje, um bom homeopata, ele primeiro vai entender a pessoa, qual é a personalidade dela, quais são os sintomas mentais dela, quem ela é. Você vai buscar um remédio homeopático para o sintoma físico dentro daquele tipo de personalidade, dentro daquele tipo de mentalidade. É assim que se faz o caminho. Perfeito. Primeiro os mentais, para Uhum. depois chegarmos aí nos sintomas Perfeito. físicos. E Uhum. aí, Tiago, que eu acho que entra a questão do terapeuta homeopata. Uhum. Muitas vezes na faculdade de medicina você não tem esse conhecimento. Você não tem esse Não conhecimento tem. Não psicológico, tem. terapêutico, não tem. E é assim, realmente é muita coisa para dar conta. Então, por isso que muitas vezes os terapeutas homeopatas conseguem até ir um pouco mais longe nessas questões sintomáticas de personalidade, problemas mentais, porque nós temos essa formação, nós temos isso muito Uhum. entranhado. Nós partimos do mental, não Isso. é aquela coisa física dos sintomas. Então, são habilidades Não diferentes. O por médico homeopata. acaso, né, Daiane? Não por acaso eu tenho, perdão, pacientes médicos, eu tenho alunos médicos. Quer dizer, eu conheço, né, vários médicos já fizeram, por exemplo, essa formação que você fez. Sim, Então, sim. assim, isso é muito legal também, porque mostra assim uma humildade do médico, uma vontade de aprender e de se Uhum. abrir para esse horizonte que a gente está vendo aí, ó, chegar
em que as pessoas elas querem ser cuidadas como elas são e compreendidas naquilo que elas são. E não Uhum. vai dar para só olhar para exame e nome de diagnóstico. Não vai dar. Mesmo porque diagnóstico o chat GPT vai fazer. Ele Sim, faz já. faz, Eu vi faz, o caso faz. de uma. Ó, esses dias eu vi o caso de uma moça que descobriu que estava com câncer pelo chat GPT. Porque os médicos ainda não tinham um resultado para ela, não tinham chegado a uma conclusão. E o chat GPT falou: olha, muito provavelmente você está com isso, esse tal tipo, muito raro de câncer. E aí ela foi com posse disso, ela foi no médico. E o médico falou: olha, faz sentido, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, se o médico ele realmente acha que praticar medicina é fazer diagnóstico com base em exame, ele vai ficar para trás. Me desculpem, médicos que estão me ouvindo, mas vocês vão ficar para trás e vocês vão espernear. E vocês vão espernear porque os outros profissionais de saúde estão ocupando espaço. Mas na verdade, vocês estão demorando para atualizar. Então, assim, é muito legal ver médico com abertura, abertura de mente, abertura de alma, para aprender, para dialogar, para ver os aspectos terapêuticos da homeopatia. Eu, inclusive, acho que a homeopatia é muito maior do que medicina. Eu não posso chamar a homeopatia de medicina, porque é reduzi-la. Ela Reduzir. é mais do que isso. Tem gente muito séria, como eu sempre cito, a Denise Straits, lá dos Estados Unidos, da Hopkins, defendendo a homeopatia como um elixir. Mas é um elixir da nova vida, da juventude. Então, assim, é um negócio. Tem gente fazendo trabalhos muito interessantes, teóricos, sobre homeopatia como alquimia. Não dá para reduzir homeopatia em medicina, me perdoe, minha gente, mas não dá. Então, assim, ou a gente abre mesmo o horizonte, dá as mãos, atua de forma integrativa, em prol do paciente, ou realmente vai acontecer aquilo que eu falei. Lá na frente, médico vai estar trabalhando na correção hospitalar. É nisso que ele vai trabalhar. Mas eu acho que a gente pode escrever um cenário diferente, compor um cenário diferente, e eu realmente acho que nós precisamos dos médicos, só que nós precisamos dos médicos com esse olhar, com essa abertura, com essa qualidade de percepção do outro, das necessidades do outro, do que nós podemos fazer juntos pelo outro. Esse ponto da terapia, para mim, devia ser matéria obrigatória na faculdade de medicina. Sim, sim. Matéria obrigatória. Um psiquiatra que não saiba praticar, por exemplo, psicoterapia, ele está fazendo mal para o paciente, ele não está fazendo bem. Entende? Quer dizer, ele está tentando achar ali elementos de diagnóstico para escolher qual remédio. Sim, Se vai ser fluoxetina, se vai ser sertralina. sim, Então com certeza. foi muito bom você falar Uhum. disso. E a sua Eu mensagem? A minha Desculpa, mensagem desculpa. final. A minha mensagem final agora. Então, eu gostaria que tivéssemos cada vez mais médicos Claro. homeopatas. Gostaria que a homeopatia voltasse a ser ensinada dentro da faculdade de medicina, com uma matéria importante, com várias horas no currículo. Uhum. Mas não é o que acontece hoje. Então, nós, terapeutas homeopatas, eu digo que talvez nós atingimos uma faixa que o médico, que ele só se forma médico e ele não vai atrás de outras formações depois, ele não Sim. tem. E não tem nenhum problema com Uhum. isso. Nós conseguimos ajudar os pacientes de diferentes formas. Então, a minha mensagem final. Tiago, nós falamos muito também na terapia sobre os nossos nós biográficos. Então, que são as escolhas lá no começo da nossa vida, que nós muitas vezes não fizemos as escolhas certas, nós somos muito novos, e aí entra também questão profissional e tudo mais. Então, eu tenho os meus nós biográficos, claro, as minhas escolhas lá que talvez não foram as mais acertadas, mas o importante é a gente não desistir, a gente sempre estar buscando fazer essa escolha certa. E hoje eu, Uhum. como homeopata e terapeuta, eu sei que eu estou fazendo a escolha certa. Eu estou muito feliz com essa minha nova carreira, estou muito feliz com os resultados que eu estou tendo. Fiquei muito feliz com o convite de vocês de trabalhar na clínica. Eu gosto muito de vocês, da Ânica, de toda a equipe. Estou aprendendo muito com vocês. E, assim, só realmente tenho a agradecer a você e a equipe. E fico aí, né? Deixamos aí também as portas abertas para as pessoas, para os pacientes Isso. que estão buscando, né? Que querem fazer um tratamento natural, que não querem mais aí os medicamentos químicos, que pensam também em fazer essa mudança toda de vida. Você não vai trocar uma pílula por uma gotinha ou Uhum. por um glóbulo, não. É um estilo de vida. Na homeopatia, você tem que ser ativo. Você vai estar, você é o
protagonista da sua saúde e da sua vida. Então, você tem que fazer várias mudanças para realmente poder ter essa vida saudável, essa vida de liberdade, que vale muito a pena, né, Thiago? Acho que a gente às vezes é tão enfático aqui, fala tão seguro, porque é a nossa história e a gente só quer que mais e mais e mais pessoas começam a viver dessa forma. Perfeito. Obrigado, agradeço a tua participação, agradeço você ter aceitado o convite para fazer parte da Clínica Thiago Amorim. As pessoas que estão nos assistindo podem marcar consulta com a Daiane, claro, sabem que podem marcar consulta comigo, mas nós temos agora também a opção da Daiane, temos a opção da Daniele Brito. A nossa clínica tem médico, tem terapeuta homeopata, tem biomédico, tem educador físico, um quase nutricionista aqui. Quer dizer, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha de forma integrada. Por isso, nós trabalhamos com os protocolos de saúde integral. Então, se você quiser ser cuidado realmente por uma equipe e que pensa dessa forma que você assistiu aqui na live, você nos procure. Tem link aqui na minha bio para falar com a secretária. Você pode falar direto com a Daiane, pode chamá-la ali no Instagram. Falar, Daiane, gostei de você, queria marcar um horário. Então fiquem aí, ó, à vontade para cuidarem de vocês, da família de vocês, do jeito certo, né? Tratando o fundo dos adoecimentos, resgatando vitalidade, força vital. É isso que a gente quer e a gente fala, como disse a Daiane, a gente fala com tanta firmeza e alegria porque a gente vê resultado. Eu não defenderia, quem me conhece, conhece minha história, sabe? Eu não defenderia com tanto carinho e amor mesmo, como eu defendo a homeopatia e tudo que envolve a homeopatia, se não tivesse resultado. Se eu não visse isso na minha história, a história da minha família, meus filhos, minha mulher, né, que está grávida e cuidando da gestação com homeopatia, meus pacientes que têm aí testemunhos e testemunhos para dar. Então, assim, o resultado está aí. Então a gente sabe que a gente está oferecendo realmente algo bom e que é capaz de mudar vidas. Então fica o convite para quem quiser cuidar de si mesmo e optar por esse tipo de tratamento, né? Obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Quase uma hora de conversa. Foi uma boa live, um bom papo, Daiane, que eu acho que a gente teve. Bastante Com certeza. esclarecedor. Obrigado pelas tuas partilhas. Vai ficar salva, essa live fica salva, então dá para assistir aí outras vezes, compartilharem, mandarem para outras pessoas que estão precisando ser chacoalhadas em relação à própria saúde também, tá? Fiquem bem, bom fim de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, Bom final de tchau. semana, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.